O Farol de Belém. Meu nome é Eduardo Tomazini, estou aqui do Ajustando as Velas para falar um pouquinho com você hoje sobre o Natal. De fato, esse é o aniversário mais importante que a gente pode comemorar na nossa vida, né? Não é nem o nosso aniversário, não é o aniversário de ninguém, mas o aniversário mais importante é do Salvador Jesus Cristo. Claro, a gente também tem que comemorar o nosso, com certeza, né? Mas esse aniversário é o aniversário mais significativo, mais importante, porque é por causa de Cristo que nós podemos chegar onde o Pai Celestial quer que nós cheguemos, que é a presença dele, que é a vida eterna, que é a exaltação. Então, nada é mais significativo que o Salvador Jesus Cristo, nada é mais importante. Ele é o nosso farol. A gente está navegando aí nesse mar, tem tempestades durante esse mar, mas se nós focarmos no farol que nos conduz a Belém, né, entre aspas, ao Salvador Jesus Cristo, nós vamos chegar ao nosso destino final, que é a vida eterna. Obviamente que para a gente conseguir chegar, nós vamos, como falei, encontrar diversas tempestades no meio do caminho. Mas se nós conseguirmos ajustar as nossas velas nesse período e focarmos no farol, então vamos chegar lá. Às vezes o Natal, né, com tantas coisas que a gente se preocupa, né, com os enfeites, com a comida, com os presentes, aquela correria toda, comprar roupa nova, enfim. A gente foca em tudo isso e tá tudo bem, não tem mal nenhum nisso. Mas o que nós não podemos esquecer é o real significado do Natal na nossa vida. Do nascimento daquele ser mais grandioso, mais maravilhoso e mais puro e santo que nasceu nessa terra, e porque através dele, então, recebemos a oportunidade de ganhar a vida eterna. Então, Cristo deve ser ele é o conceito central, né, do Natal. Ele precisa ser aquele que nós vamos nos lembrar ao olhar para os enfeites. E ontem eu dei uma mensagem, ontem à noite, para minha família, e falamos sobre os enfeites de Natal, né? Por exemplo, as luzes, né, representam a luz de Cristo, representam a luz que Cristo transmite, que nós temos que seguir. Que muitas vezes no meio da escuridão a gente sente medo, a gente se sente pequeno, a gente se sente perdido. E aí então, porque tem uma luz que nos conduz, nós nos sentimos melhor. Então, quando a gente olhar para os enfeites de Natal e ver as luzes, vamos nos lembrar que Cristo é a nossa luz. Falei também da estrela, né, da importância, quando a gente vê aquela estrela bem no alto da árvore, né, tem um significado isso, que é justamente a estrela que guiou os magos, a estrela que apareceu no céu e que os pastores viram, e todas as pessoas que sabiam, conheciam esse sinal, viram no céu e no mundo inteiro. Então essa estrela ela é importante também. Quando a gente vê a estrela, a gente vai lembrar, bom, esse foi o sinal do nascimento da pessoa mais importante na Terra. Também a gente tem as caixinhas, né, de presentes, e a gente distribui presentes entre nós no Natal. Devemos nos lembrar que o nosso maior presente, o maior presente que o Senhor nos deu, foi com certeza o Salvador Jesus Cristo, né? Esse foi o amor, né? Não existe amor maior do que esse, né? De Cristo se entregar e, né, o nosso Pai entregar a Cristo para nós. Então, eu sinto fortemente o Espírito quando a gente fala sobre isso, né? De que Ele realmente é o presente. E que a gente deve dar também presentes aos outros, não só em formas materiais, vamos dizer assim, mas presente de amor, né? de cuidado, de estender a mão, de oferecer o ombro, de chorar junto, de caminhar junto e ajudar o outro a ajustar as velas dele, como eu tenho falado aqui no nosso canal.
Também a gente vê no Natal, né, a gente vê a cor verde, a cor vermelha, né, o verde simbolizando aí as árvores que ficam verdes aí o ano todo, né? Então simbolizando aí a vida eterna, né? E o vermelho simbolizando o sangue que foi derramado pelo nosso Salvador no Getsemane e também na cruz. Então isso também vamos dizer assim, um símbolo que a gente deve lembrar, né, bastante. Então, essas coisas, quando a gente olha assim para os enfeites, vamos tentar ver o Salvador neles, o sacrifício dele neles, o que ele fez por nós, né, naqueles momentos. Então, que tudo seja significativo, sabe? Os presentes, a estrela, as luzes, as cores, enfim, que tudo isso realmente traga para nós aquele sentimento, aquela lembrança do quanto o Senhor significa para nós. Bom, a gente aprende também que uma coisa interessante que eu aprendi a semana passada, né? Na verdade, no sábado que eu fui lá no templo, o conselheiro do templo, o presidente Carvalho, templo de São Paulo, ele deu uma mensagem, achei muito interessante, e eu vou aqui mais ou menos repetir algumas coisas que ele falou, que eu achei muito, muito interessante, que eu nunca tinha parado para pensar nisso, né? Em que ele falou que 3 grupos foram avisados do nascimento de Cristo, né? Um grupo foi os pastores. Então os pastores foram avisados ali, além deles verem a estrela, um anjo aparece para eles e fala assim: olha, vocês têm boas novas aqui de grande alegria para todos vocês, que nasceu hoje o Rei dos Reis, e que eles deveriam ir e encontrar o Salvador ali, junto da sua mãe, do seu pai, num estábulo, e ele estaria colocado numa manjedoura, né, onde os animais comem, enfim. Eles estariam ali num determinado lugar que eles deveriam ir lá. E eles foram e conferiram e viram realmente que Cristo estava lá. E eles divulgaram para todo mundo, né? Então os pastores, da forma humilde que eles viviam, existiam, eles foram alertados, foram avisados, e eles estavam trabalhando naquele dia. E como servos humildes, eles foram, viram o Salvador e anunciaram para todas as pessoas. O outro grupo foi o grupo dos oficiantes do templo. Até o presidente falou: olha, né, vocês aqui, ele estava falando para os oficiantes, né, dando um treinamento, e falou: olha, o Salvador apareceu para 2 oficiantes do templo. Quer dizer, eles viram ali o Salvador pequenininho, né, com 8 dias. Quando completava 8 dias, então eles levavam as crianças no templo para realizar algumas ordenanças. E aí, naquele dia que eles levaram, o Simeão, que era um oficiante no templo, já uma pessoa de muita idade, que havia sido feita uma promessa para ele: ó, você vai ver o Salvador, você vai ver a salvação. E aí então ele viveu para ver o Salvador Jesus Cristo naquele dia. E ele viu Maria, viu José e viu o bebê, e pegou o bebê no colo. E aí ele disse: agora eu posso morrer, Senhor, agora eu posso morrer, porque eu já vi a salvação, eu já vi o que eu queria ver. E tomou nos braços ali o Salvador naquele dia. No mesmo lugar, né, no mesmo momento, estava ali oficiando também no templo a Ana, né? E Ana era filha de Fanuel. Ela também estava ali trabalhando no templo de alguma forma, e ela também teve o mesmo momento ali com Cristo que Simeão teve. E ela também pôde ver o bebê e tomou nos seus braços. Então, que lugar melhor, né? O presidente Nelson vem falando, né? Que lugar melhor que a gente tem para encontrar Cristo é no templo.
Então, vá ao templo sempre que você puder para encontrar o Salvador lá. E nesse dia que eles estavam oficiando, que eles estavam trabalhando no templo, não importa se é um oficiante ou se é um procurador, eles estavam lá servindo e viram o Senhor e tomaram ele nos braços. O outro grupo, né, que soube, né, que foi avisado sobre o nascimento de Cristo, foram os reis magos, os 3 reis magos, né, reis magos que a gente, pelo menos que a gente tem ali informação nas escrituras, que eles vieram do Oriente e quando eles viram a estrela, eles seguiram a estrela e levaram muito tempo para chegar. Quando eles já conheceram o Senhor lá, eles já tinham mais ou menos uns 2 anos de idade. E aí eles foram onde morava, né, José e Maria, e eles encontraram ali o Salvador também, e eles foram atrás. Então, que interessante isso, né? E quando eles chegam, eles dão ouro, incenso e mirra, né? O ouro, né? O ouro ajudou muito, né? O presidente Carvalho comenta na sua mensagem que e eu estou totalmente de acordo com isso, né? A gente não tem talvez algum relato, né, disso, mas com certeza ele usou aquele ouro para fugir para o Egito, porque eles tinham que fugir de lá, porque o Herodes mandou matar todas as crianças até 2 anos de idade. Então, quando ele foge para o Egito para salvar o menino Jesus, com certeza ele usou aquele ouro para isso. A mirra também era uma especiaria, um perfume caríssimo naquela época. Então, não sei se talvez, né, foi utilizado de alguma maneira, e o incenso também, para ajudá-los a chegar no Egito e sobreviver no Egito durante algum tempo. Então, esses 3 grupos, né, importantes aí, que viram o Senhor, que encontraram o Senhor. Então, achei tão interessante isso, porque os 3 grupos foram, de alguma maneira, ao encontro de Cristo. Como falei no início aqui, ele é o nosso farol, ele é o farol de Belém, né? Então ele está lá, sendo o nosso farol. E foi o que aconteceu com os pastores. Então eles foram até Cristo, eles foram avisados, olha, ali está o Salvador Jesus Cristo. Sinal no céu, o anjo falou com eles foram. Os oficiantes, ou aqueles que estavam servindo no templo, né, foram no templo e encontraram Cristo lá. Simeão e Ana. E também os 3 reis magos, eles foram até Cristo, encontraram ele lá e deram presentes para ele, que com certeza ajudou para que ele pudesse ser salvo das mãos de Herodes. Então, eu fico tão impressionado com isso, porque é isso que nós precisamos fazer na nossa vida, ir ao encontro de Cristo. Ele é a luz, né, dos nossos enfeites, né? Ele é a estrela, ele é o nosso foco, ele é o vermelho ali simbolizando o sangue que ele derramou, e o presente, né? Lembrar que ele é o nosso maior presente dado pelo Pai, e ele é o maior presente que ele mesmo deu para nós. Enfim, tudo isso mostra que realmente nós precisamos nos concentrar em Cristo, mas não só no Natal, em todos os momentos da nossa vida. E eu esqueci de falar do sino. O sino também, o sino que está nas árvores, né, simboliza também, quando a gente olhar o sino era tocado para anunciar as boas novas. E Cristo realmente, ele é as nossas boas novas. A melhor notícia que se pode dar é Cristo para todas as pessoas. Então, lembrando aqui, né, dos enfeites ali do Natal, né, que eu tinha me esquecido de falar do sininho, né? Então é o sino, as boas novas, a estrela, que é o anúncio, né? Olha, é o sinal de que Cristo é
nasceu e é o nosso Salvador. Nós temos a cor, né, as cores, né, o verde simbolizando a vida eterna, o vermelho o sangue de Cristo, presente, né, os presentes que a gente distribui uns com os outros, as luzes dos enfeites que simboliza Cristo, que é o nosso farol, que simboliza aquele farol que vai iluminar a nossa navegação, né, durante o tempo que a gente estiver navegando nessa vida. E aí a gente pode ir ajustando as nossas velas, sempre focando nas luzes, no farol, que é Cristo Jesus, que é o nosso Salvador. Então, que nesse Natal você se lembre de Cristo. Mas lembre-se de ir até Ele, como fizeram os pastores, os magos e Simeão e Ana que estavam no templo. Busque a Cristo no templo todos os dias que você puder, todas as vezes que você puder. Vá ao templo para encontrar o Salvador. Faça tudo para que a sua vida seja centralizada e focada em Cristo, nos seus ensinamentos e no seu exemplo, né? E que nós possamos lembrar todos os dias, quando a gente for tomar o sacramento no domingo, quando nós vestimos o garment, aqueles que já fizeram sua investidura, lembrar do Salvador. Quando você estiver orando, né, lembrar de Cristo em todos os momentos que você puder. Lembrar-se sempre dele, como diz na oração sacramental, vai trazer o Espírito para nós. Então lembre-se, ele é o farol, ele é a nossa luz, ele é a nossa estrela. É por ele e é por causa dele que a gente está aqui. Senão nada disso faria qualquer sentido na nossa vida. Sem Cristo, nada teria valor ou faria qualquer sentido. Então lembre-se, não é para se lembrar de Cristo só no Natal ou só na Páscoa. Esses são momentos muito importantes que nós temos que, talvez, né, nos lembrar um pouco mais, mas lembrar-se de Cristo todos os dias. Não só na lembrança na nossa mente, mas no fazer. Lembrar-se de Cristo quando a gente vê uma pessoa que precisa, porque é como se Cristo estivesse ali. O que Cristo faria se ele visse aquela pessoa daquele jeito? Aquela idosa ou aquele idoso sozinho na igreja? Aquela criança que precisa de ajuda? Aquele jovem que precisa de amor, de abraço, de oferecer o ombro, né, para chorar, às vezes? E todos os nossos irmãos, nós precisamos fortalecer os joelhos enfraquecidos e ajudar a erguer aqueles que estão caídos, ajudar os que estão cegos, não só cegos de visão física, mas também espiritual, ajudar aqueles que estão paralíticos espiritualmente a se levantar, que é isso que Cristo faz. E é isso que Ele espera de você e de mim, que nós façamos o que Ele fez, que é isso que mais importa, e é isso que Ele mais deseja. Então ajuste as suas velas esse ano agora, de 2026, focando em Cristo, que é o farol. Lembrando sempre que se tiver tempestade no meio do caminho, e vai ter, você não vai ter só uma, nem só duas, você vai ter várias tempestades. E tudo bem, faz parte da jornada nossa para chegar onde a gente quer chegar, que é no reino celestial, que é a vida eterna. Então vai sempre ajustando. Estou passando por problemas, tempestades, a minha vida está difícil. Foca em Cristo. Coloca a sua vida em ordem para que você continue seguindo o Salvador. Momentos difíceis virão. Você vai precisar ajoelhar, né, dobrar os seus joelhos. Você vai precisar molhar o travesseiro. Você vai precisar de ajuda. E tudo bem, tudo isso faz parte da nossa jornada. Então lembre-se de Cristo todos os dias, em todos os momentos, em todas as suas ações, em todas as suas palavras, em todos os seus pensamentos, em todos os teus desejos. Desejo a você e a sua família um Feliz Natal e que o Salvador faça parte da sua vida todos os dias. Te vejo no próximo vídeo.